Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Aleluia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nesta noite. Glória a Jesus. Aleluia. Deus bendito, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Acharam? Amém. Amém? Livro de Ezequiel 47, que diz assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo de um umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olhava para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podiam passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Feche os seus olhos. Deus eterno, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, foi lida nesta noite. Meu Deus, pela tua infinita misericórdia, Senhor, e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha usar as nossas vidas como um porta-voz do Senhor, ó meu Deus, ó meu Senhor, para ministrar a tua palavra. Meu Deus, que nesta noite, Senhor, essas águas, Senhor, meu Deus, que saíam do teu trono, que saíam, Senhor, meu Deus, do teu templo, venham também encher as nossas vidas nesta noite com a presença do teu Espírito Santo.
Meu Deus, que haja cura, que haja milagres, restaurações e renovações nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E assim eu já te agradeço, Senhor. Amém, Jesus. Tome o assento, por favor. Aleluia. Dizia para o pastor Elias nesta noite: a cada vez na ministração da palavra, nós sentimos o peso da responsabilidade. Nós sentimos como se fosse a primeira vez que estivéssemos pregando a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 47, a torrente das águas purificadoras. Nós vemos no livro de Ezequiel o Senhor de várias formas conduzindo a Ezequiel e trazendo revelações profundas para Ezequiel. E no capítulo 47, a Bíblia diz: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a vasta casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul e do altar. O Senhor pega agora Ezequiel e leva ele ao templo. E quando a Bíblia aqui diz, falando sobre uma porta, estava falando da porta da entrada do templo. Eu entendo aqui que Ezequiel estava juntamente com Deus, e Deus conduzindo a Ezequiel e mostrando para ele o templo. Se nós pararmos para meditar, você vai entender. Moisés recebeu a primeira revelação do tabernáculo de Deus, que seria o templo do Senhor. Moisés sobe ao monte e Deus começa a revelar para Moisés como seria o tabernáculo, como seria o templo do Senhor. E Deus começa a falar para Moisés: Moisés, eu quero a porta do templo voltada para o oriente, independente, irmãos, do lugar em que o povo fosse. O tabernáculo, que não era um tabernáculo fixo, era móvel, teria que ser montado com uma entrada para a banda do oriente. O que seria isso? Aonde o sol nasce. O fundo do tabernáculo deveria estar ao contrário, ou seja, ao oeste, aonde o sol se põe. Moisés, então, quando levantava o tabernáculo, ele ia montar novamente, ele tinha que entender que a porta do templo deveria estar para o oriente, aonde nasce o sol. O que seria isto? Seria unicamente Deus falando: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o dono da vida. Sou eu, Senhor, que dou a vida e que também tiro a vida. O tabernáculo, a porta do tabernáculo, há 1491 anos o Senhor falara isso a Moisés. E nós entendemos que há 1491 anos Deus falando da porta, e essa porta
Cristo, o nosso Salvador. Glória a Deus. Pastor, me prova isso. E nós vamos entender o que Ezequiel estava vendo, o que o anjo estava levando Ezequiel a ver neste momento. Glória a Jesus. Cristo sendo a porta. Tabernáculo, entrada no tabernáculo. Se você ler em Êxodo capítulo 26, o verso 1, Deus fala para Moisés: Moisés, a entrada do tabernáculo, a porta do tabernáculo, a entrada para o Santo dos Santos deverá ter uma cortina. E essa cortina de cetim, e nessa cortina, Glória a Deus. ela terá 3 cores. E essas 3 cores: azul, carmesim e púrpura. Sobre essa cortina, Deus já estava tipificando que a porta para a entrada na presença de Deus, que a porta para a entrada no Santo dos Santos, aonde estaria a Arca da Aliança, já tipificava Jesus Cristo de Nazaré. É o único caminho, é a única porta, é a única entrada para a presença de Deus. As 3 cores, Tiago, essa cortina azul. Se nós pararmos para meditar, irmãos, azul nós lembramos do quê? Nós lembramos de céu. Você pode perguntar para qualquer um: que cor que é o céu? E a pessoa diz: pastor Eli, azul. O primeiro que tipifica Jesus, o azul. Aquele que seria a porta tinha que vir do céu. Tinha que vir do céu. Aleluia. E olha o que diz aí, irmãos. João capítulo 3, versículo 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra. E fala das coisas da terra. Ele vem do céu, sobre todos é. Jesus, ele veio dos céus. Glória a Deus. Em Atos dos Apóstolos, quando Jesus está se ascendendo aos céus, está subindo, o anjo diz: por que estás olhando para cima? Esse Jesus que de cima veio, para lá também ele voltará. Glória a Deus. Tipifica Jesus. A cortina, a entrada do tabernáculo, a porta do templo, a porta de entrada a Jesus. Não tem como entrarmos na presença de Deus ou sermos salvos se não for por Jesus. Não é por mãe de Jesus Maria, não é por Pedro, não é por Tiago, por João, é por Jesus, o único que veio dos céus. Aleluia. Azul, céus. Carmesim, fala do sangue, do sacrifício de Cristo. Meu Deus, aleluia. Já na entrada daquela porta estava tipificando a morte de Cristo, o sangue vertido na cruz do Calvário, o carmesim. E através do sangue de Jesus, nós podemos entrar na presença de Deus e sermos salvos. Jesus é a porta, não é? Você crê que Jesus é a porta? Você crê? Você crê que Jesus ele é a porta? Aleluia, carmesim, o sangue de Jesus, o sacrifício. Púrpura, a terceira cor da cortina. Púrpura nos fala de um rei. Todo rei
usava uma capa de púrpura. Lembra quando Jesus estava nos seus últimos dias para ser morto? Quando bateram nele com uma cana, colocaram sobre as suas costas uma capa de púrpura, dizendo: aí vai o rei dos judeus. Deveria ser um rei, aquele que seria a porta do templo, a porta de entrada para Deus. Deveria ser um rei. A Bíblia fala em Mateus capítulo 2, verso 2, Jesus ele nasce numa manjedoura. 3 reis magos vêm seguindo a estrela que lhe aparecera, mostrando e identificando o lugar aonde nasceria um rei. Eles seguem a estrela, eles preparam agora os presentes, a oferta para levar ao rei que nasceria em uma manjedoura. Os 3 reis magos caminhando muitos dias para chegarem, até que então a estrela estava identificando o lugar aonde estava o rei. A oferta que eles levaram: ouro, incenso e mirra. Diga comigo: ouro, incenso e mirra. O que você trouxe nesta noite? Sabendo que algo identificou que neste lugar está a presença do rei. O que você trouxe de especial para a adoração ao rei? Rei dos reis, Senhor dos senhores. O que você trouxe nesta noite? Qual é a oferta que você trouxe nesta noite para adorar ao Rei dos Reis? Para nós sabermos que era um rei, e os 3 reis magos sabiam que era um rei que tinha nascido, eles trouxeram ouro. Ouro na Bíblia tipifica realeza. Um rei. Note que Salomão, tudo que ele fazia, ele adornava com ouro, para tipificar a grandeza de um rei. Incenso! Havia o tabernáculo, havia a porta, como eu estou dizendo que é Cristo, a arca da aliança, no Santo dos Santos. Logo após a porta, havia o altar do incenso. Após o altar do incenso, havia o altar do holocausto. Era oferecido o holocausto dos animais para a expiação do pecado. Como Deus não podia sentir o cheiro dos animais pelo pecado do povo, tinha que entrar o cheiro, pastor Elias, para dentro do Santo dos Santos, do incenso. O incenso aqui é algo que é oferecido a Deus. E eles estavam levando algo para um rei, reconhecendo também que aquele que nasceu era o próprio Deus. Eu estou sentindo a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores nesta noite, e Ele está aqui. E o que você trouxe para o Rei dos Reis, o que você trouxe para Deus, para oferecer a Ele, então comece a adorá-lo, então comece a oferecer o que você trouxe. Mas se você entrou nessa noite sem força, sem vigor, praticamente morto espiritualmente, Deus tem uma palavra para o teu coração. Talvez você entrou aqui e você disse: Senhor, eu queria ter algo para oferecer, mas mediante as lutas, as tribulações e os problemas, Senhor, eu estou como um mar morto. Aleluia. As águas de Deus vai desaguar
sobre este mar nesta noite. Ouro, incenso e mirra. Mirra era usado para a preparação do corpo, que já falava sobre a morte e a expiação de Cristo. Note então, irmãos, que os 3 reis magos sabiam o que estavam fazendo. A porta é Cristo, a porta do templo. E Ezequiel agora, quando ele entra por essa porta, aleluia, esta porta da entrada, você vai notar comigo que ela estava fechada. A porta para a entrada do Santo dos Santos estavam fechadas. As únicas portas abertas do tabernáculo, que tinha porta para o oriente, onde nasce o sol, o fundo para o oeste, onde se põe o sol. As únicas portas que estavam abertas seriam as 2 portas do lado, de frente com o tabernáculo, de frente com o templo, porta direita e porta do norte, a porta esquerda. Como a porta ainda estava fechada, tipificando Cristo, que ainda não tinha vindo, Deus começa a mostrar para Ezequiel as águas que estavam saindo de dentro do templo. E Deus pega Ezequiel agora e faz com que ele entre pela porta da direita e saia pela outra porta. Deus leva Ezequiel a sair para fora do pátio do templo e leva ele agora de frente com uma porta que se dava para o oriente, e ele começa a observar aquela porta, e Deus começa a mostrar para Ezequiel que saía águas de dentro do templo, e essas águas que saíam e começavam a sair pela porta direita e se dirigia para o oriente. Aí então Ezequiel ele começa a ver, e ele vê um homem, e este homem sai com um cordel de medir, que era o homem que estava com Ezequiel, com um cordel ou uma corda de medir. E ele começa a observar, como aqui a porta do templo, ele começa a observar o homem que simboliza Jesus, medindo agora as águas que estavam saindo do templo. E a Bíblia diz que ele mede 1000 côvados, 500 metros de largura. Ele começa a medir a largura, e Ezequiel começa a observar 500 metros de largura, aquelas águas que saem do templo. E ele observa, e o homem, que era Jesus, disse: vem comigo, Ezequiel. E Ezequiel pisa agora sobre as águas, águas que se davam pelo seu tornozelo, que estava tipificando a salvação. E começa primeiro com a entrada nas águas, e esta salvação que é para mim e para você, é o que Deus estava mostrando para Ezequiel. A entrada a um rio que representa a salvação. Quando você entra neste rio, vem para Jesus, você começa aos poucos, e a cada vez mais você vai se aprofundando, a cada vez mais você vai criando um alicerce, e você vai se aprofundando mais nas coisas de Deus, você vai se enchendo mais de Deus. Deus a cada vez mais vai transformando a tua vida, restaurando a tua vida. Então nós vemos que é necessário todas as pessoas realmente entrar na presença de Deus por este rio, que é o Espírito Santo, mesmo
Você crê nisso? Levante a tua mão e glorifique a Deus. Você crê nisso? Glorifique e exalte o nome do Senhor. Ei, irmão, acredite que o homem do cordel está aqui nesta noite, e ele já saiu para medir, e ele está medindo já 500 côvados na minha vida, na tua vida. Está medindo a largura, e vai medir o comprimento, e vai medir a fundura, para ele operar um grande milagre. Essas águas começam a sair e começam a criar, Tiago, extensões, e vai crescendo a cada vez mais as águas que saíram da porta. Aleluia. As águas que saíram da porta, as águas que saem de Jesus, ela começa a criar extensões nas nossas vidas, e a cada vez mais, irmãos, vai inundando as nossas vidas. Eu me lembro em João capítulo 4 de uma samaritana, aleluia, que se encontra com Jesus em um poço de Jacó ao meio-dia, e a Bíblia diz que essa mulher foi apanhar água. Essa mulher era uma mulher que tinha vergonha, e ela vai ao meio-dia apanhar água, a hora em que nenhuma mulher ia. As mulheres iam de manhã ou à tardezinha, ao meio-dia ninguém ia, e por isso essa mulher foi ao meio-dia, aonde ninguém poderia ver ela ali, aonde ninguém poderia julgar aquela mulher, aonde ninguém poderia apontar aquela mulher. E Jesus disse: eu vou permanecer aqui, porque tem algo a realizar e a operar neste lugar e nesta hora. Jesus, sabendo que Ele é a porta da salvação, Jesus, sabendo que a água que emana dele cura, salva, restaura e purifica pecados, como o teu sangue. Aleluia. Ele diz para os discípulos que não estavam preparados naquele momento: vão para a cidade comprar pão, e eu vou permanecer aqui. Você está entendendo? Há mistérios de Deus que nós não entendemos, nós não compreendemos, mas Deus está trabalhando. Há lugares que estão marcados nas nossas vidas ou na vida dos nossos, que eles não entendem, mas Jesus está lá esperando, em um lugar em que muitos não imaginam, mas Jesus sabe que vão para aquele lugar. Aleluia. E Jesus está lá esperando. Eu tenho uma palavra nessa noite para os seus. Por esses dias Deus está marcando um encontro com parentes de pessoas aqui. E este lugar vai ser um lugar de particular com Deus. É um lugar onde eles vão estar, mas eles vão perceber que não tem ninguém. Mas lá eles vão começar a meditar, e Jesus vai falar ao entendimento deles, e vai haver uma grande transformação e uma grande restauração naquele lugar, porque eu ouço a voz do Espírito de Deus falando comigo nesta noite, que Ele vai avançar, que Ele vai operar, que Ele vai fazer milagres, que Ele vai curar, que Ele vai operar maravilhas. Se você crê nisso, levante a tua mão e adore a Jesus. Meio-dia, aquela samaritana, ela aparece, e Jesus percebe que ela quer tirar a água. Depois de Jesus conversar muito com aquela mulher, Jesus disse para ela: se você beber da água que eu lhe der, no versículo 14 do capítulo 4, vai jorrar de dentro de você
uma fonte para a vida eterna. É por isso que eu quero que você entenda nessa noite que talvez nós estamos como um mar morto. De dentro de nós não sai mais nada, a não ser tristeza, a não ser angústia, a não ser sofrimento, a não ser problemas e tribulações. Nós não conseguimos muitas vezes passar para outros que dentro de nós tem uma ponte. Muitas vezes nós não conseguimos, nós até tentamos, mas nós não conseguimos passar. E Jesus estava falando daquela mulher: olha, o que você veio buscar aqui, eu tenho mais do que isso. O que eu tenho para você é algo que nunca mais você vai ter sede. Nunca mais você vai ter sede. E aquela mulher diz: eu quero desta água. Aleluia. E quando Jesus fez brotar de dentro dela uma fonte, ela largou tudo que estava fazendo naquele lugar, largou o cântaro, largou tudo e voltou para a cidade, alegre e contente. Entenda comigo a tristeza daquela mulher quando ela saiu ao meio-dia. Talvez ela saía da tua casa envergonhada, talvez ela saía da tua casa com medo de quem ia ver ela, aleluia, ou até mesmo chegar lá no poço, e quando ela chegava todo mundo saía. Talvez o medo dela era esse, e ela diz: eu vou ao meio-dia, e de repente agora ela volta para a cidade, mas não da maneira que ela foi. Agora ela volta, aleluia, como de dentro dela fluindo um rio, e aquele rio, aleluia, que iria, aleluia, alcançar outras vidas. A Bíblia diz que ela volta agora para a cidade e ela começa a evangelizar. Ela diz: olha, eu encontrei um profeta, aquele profeta de Deus, porque ele falou coisas da minha vida que só eu sabia, e agora eu quero que você conheça ele. Ela começou a passar daquilo que Deus havia dado para ela. Eu tenho certeza que nesta noite muitas pessoas aqui perderam aquele desejo, aquela vontade de evangelizar, de ganhar almas para Jesus. Mas acalma aí, que Jesus vai começar a fazer brotar de dentro de você uma água especial, e esta água vai brotar para a vida eterna. Você vai sentir o desejo quando você encostar perto de uma pessoa, você vai sentir o desejo de evangelizar aquela pessoa. Muitas vezes Deus tem falado contigo, você tem estado perto de pessoas e Deus tem falado contigo e você diz: não, é melhor eu não falar, eu vou me calar. A partir desse dia vai ser diferente. Aleluia. O que Jesus vai fazer na tua vida e nesta noite, nas nossas vidas, nós vamos querer repartir com outros. Nós vamos querer passar para outros. Essas águas, 1000 côvados, 500 metros de largura no tornozelo. E ele continua caminhando. E o homem que estava com o cordel de medir, ele mede mais 1000 côvados. Ele mede mais 500 metros. E agora ele está medindo a profundidade. Agora já não estava mais no tornozelo, mas Ezequiel estava vendo que agora estava dando no joelho. As águas agora estavam na direção do joelho. E o homem estava com o cordel de medir, dizendo: vem comigo, Ezequiel. E o que representava essas águas no joelho nos fala sobre oração. Eu sei que tem pessoas aqui que perderam o desejo de orar. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite que oravam e oravam muito, aleluia, e hoje perderam o desejo de orar. Essas águas, o Senhor estava falando: Ezequiel, para entrar no mais profundo comigo,
tem que ser na oração. O Espírito do Senhor nesta noite está falando que a tua vida vai ser diferente, porque Ele vai te levar para a oração. A partir de hoje você vai orar como nunca orou. Você vai sentir a necessidade, porque você está caminhando sobre essas águas. Iniciou-se no seu tornozelo e agora está no teu joelho. Vai aumentar o desejo de orar. Quando você estiver orando, aleluia, vai começar a vir nomes. Vai começar Deus a operar na tua vida de uma forma tremenda, e você vai lembrar de coisas em que você até mesmo não lembrava mais, e o Espírito de Deus vai estar trabalhando para você estar cada vez mais orando e buscando a presença de Deus. Levante a tua mão agora comigo, em nome do Senhor Jesus. Diz o Senhor que a partir desta noite, Deus Ele vai colocar o desejo de orar nas nossas vidas, e o ministério nas nossas vidas vai mudar. O ministério de louvor na tua vida vai mudar. O ministério da palavra de Jesus na tua vida vai mudar. O ministério de adoração, o ministério de Deus na tua vida vai ser diferente, aonde pessoas vão contemplar o que Deus vai fazer. Você crê? Você crê? Eu te dou um minuto para você adorar Jesus agora. Um minuto para você adorar Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ouça o que o Espírito do Senhor está falando. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqueles hinos que você compôs, que o Espírito de Deus te deu, Deus está falando que Deus vai colocar ativa, e você vai começar a levar, porque Deus vai começar a despertar este ministério de louvor, e Deus vai colocar azeite, Deus vai colocar unção no louvor, unção da palavra, unção na tua vida. Se você quer, então adore, então adore, então adore. Um minuto para você adorar, um minuto para você adorar, um minuto para você adorar, enquanto as águas estão saindo do templo. Enquanto as águas estão saindo do templo, adore, 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 e siga agora o homem que está com o cordel de medir. Siga ele, Jesus está falando, venha, siga-me, vem comigo, vem, me siga, me siga, me siga. Comece a seguir Jesus nessa noite. Adore, 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 levanta a tua mão. É um minuto para adorar, é um minuto para adorar. Glorifique. Aleluia, exalte o Senhor nessa noite, porque Ele está aqui. Sinta a presença dEle agora. Sinta a presença, sinta a presença. Aleluia, deixa Ele fazer como Ele fez com Ezequiel. Aleluia, vem comigo que eu vou te mostrar. Aleluia, entre no particular com Deus nesta noite e deixa Ele mostrar como está a tua vida. Deixa Ele mostrar como você está na presença dEle. Ele está falando, vem comigo que agora eu vou mostrar. Eu vou mostrar, eu vou mostrar. Eu vou mostrar agora. Eu vou mostrar para você como você começou no Evangelho, que foi a entrada no rio pelo tornozelo. Eu vou mostrar para você quando você orava o que eu fazia. Eu vou mostrar para você o particular que eu tinha contigo, águas pelo joelho. Deixa Ele te levar agora, deixa Ele te levar agora, deixa Ele te levar agora.
Aleluia, aleluia, aleluia. Águas que me davam pelos joelhos e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos, os lombos que representam a parte do homem que procria, ou seja, aleluia, Deus iria fazer procriar, Deus iria fazer crescer, Deus vai fazer crescer. Por onde você passar vai ter vida, porém por onde você passar vai ter crescimento, por onde você passar Deus vai fazer ter vida, Deus vai fazer ter vida, a vida daqueles que estão mortos. Se você está dentro da tua casa e você está vendo que não tem vida, a partir de hoje as águas vão se dar pelos lombos, aleluia, e vai passar a ter vida, vai passar a ter vida. Você que estava se sentindo morto, aleluia, comece a mergulhar no rio de Deus, comece a se aprofundar no rio de Deus. A cada vez mais que você tem profundidade na presença do Senhor, você adquire mais conhecimento, você adquire mais sabedoria, você adquire mais firmeza. Lembra de Elias, o profeta Elias? A Bíblia diz que ele pediu água em um tempo de seca. Trouxeram cântaros de água. A Bíblia diz que ele fez um rego em volta do altar. E sabe qual era aquela profundidade daquele rego que Elias fez? Que muitas vezes nós não entendemos, que foram jogar tanta água no altar, aleluia, era da profundidade do joelho, que Deus estava falando para Elias: Elias, você vai vencer esta batalha é na oração. Elias, a cada vez mais que tiver profundidade na minha presença, a cada vez mais eu vou realizar milagres. Deus está falando: a cada vez mais que você se aprofundar na presença do Senhor, Deus vai começar a fazer a cada vez mais na tua vida. Quanto mais profundidade você tiver no Evangelho, Deus vai começar a fazer mais e mais na tua vida. Mas não deixe os profetas de Baal, não deixe os profetas de Azeira, aleluia, vencer a tua vida, não. Mas comece a derramar água sobre o altar, comece a olhar no altar, aleluia, porque Deus vai mandar fogo. Comece a olhar no altar, porque Deus vai começar a mandar fogo. Profundidade. Começou-se pelo tornozelo, depois do joelho e depois dos lombos. Deus estava falando para Ezequiel: Ezequiel, quanto mais o povo de Israel se aprofundar na minha presença e criar alicerce na minha presença, mais da minha glória e da minha presença eles vão ter. Mais e mais. E de repente Ezequiel agora, no verso 6, e me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tomando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvore, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Este mar, Deus estava falando para Ezequiel que essas águas agora estavam se desaguando a um mar chamado Mar Morto. Este mar era das partes baixas, mar morto, porque não tinha vida dentro dele.
Era uma quantidade de sal muito grande, não tinha como ter vida dentro dele. Este mar, que ficava nas partes mais baixas, que representa muitas vidas que não tem mais alegria dentro de si, tornou-se tão salgado que não consegue ter felicidade, tornou-se tão salgado que não consegue ter alegria, não consegue brotar nada dentro. Este mar é um mar morto, não consegue ter alegria. Deus sabe que Deus te trouxe aqui nesta noite, e muitas vezes você expressa diante de outras pessoas uma alegria falsa no teu semblante, mas Deus sabe que dentro do mar não há vida. Aleluia. Que dentro do mar está morto. Sabe o que acontece, irmãos? O mar morto era muito bonito por fora, era lindo demais para bater foto, era muito bonito, mas dentro não tinha vida. Este era o mar morto, não tinha paz. E agora essas águas que estavam se desaguando neste mar, a Bíblia diz que iria sarar as águas. A Bíblia diz, deixa bem no verso 9: e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Aleluia. Aonde essas águas desaguarem, iria passar a ter vida. Eu quero que você se coloque em pé agora, neste momento. Aleluia. Veja bem, árvores de uma banda e de outra banda. A Bíblia nos fala em Apocalipse sobre um rio que sai do trono de Deus, e árvores aonde nós vamos nos alimentar deste fruto. As suas folhas são para curar, um lugar onde não vai haver morte, nem dor, nem choro, nem lamento. Aleluia. Você quer ir para lá? Você quer estar neste lugar? Aleluia. O rio que corre do trono de Deus está correndo nesta noite sobre as nossas vidas. Veja bem o que diz Jó capítulo 14 verso 7: porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Verso 8: se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Aquele que estiver perto das águas vai brotar, ou seja, aquele que estiver perto de Jesus vai brotar, vai passar a ter vida. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui à frente, em nome de Jesus, nesta noite. Principalmente os irmãos que estão na campanha que hoje eu quero. As mãos poderosas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Feliz preparou o louvor. Aleluia. Vem à frente, vem à frente. Eu quero que você venha. Talvez você tenha visto que a tua vida está como um mar morto. E talvez você tenha falado: Senhor, me ajude, eu preciso ser diferente. Senhor, me ajude, eu preciso ter vida, Senhor, em mim.
Senhor, eu preciso, Senhor, que de mim venha fluir, Senhor, um rio. Aleluia. Nesta noite, Deus vai fazer algo diferente na tua vida. Nessa noite, Deus vai fazer brotar da tua vida, assim como fez com Ezequiel, mostrando para Ezequiel. Note o último versículo que diz, o verso de número 13: e junto do ribeiro à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Aleluia. A partir dessa noite, você não vai perecer mais. Deus vai fazer algo tremendo na tua vida a partir desta noite. Feche os seus olhos agora e deixe as águas do rio, do trono de Deus, que sai de dentro do templo de Deus, aleluia, desaguar sobre a tua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Agora comece a entrar na presença de Deus agora. Feche os seus olhos, aleluia, e comece a entrar na presença de Deus, aleluia. E deixa o Senhor agora desaguar essas águas sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Aleluia. Pode adorar ao Senhor, pode adorar ao Senhor, aleluia. Comece a falar com Deus. Deus, eu preciso, Senhor, dessas águas. Deus, eu preciso que o Senhor transforme minha vida. Eu preciso, Senhor, eu preciso. Comece agora a falar com Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você crê que hoje Deus vai fazer milagres? Sim, eu creio que Ele vai fazer milagres. Você crê que as algemas vão cair, que os demônios vão fugir, enfermidades vão ter fim, pois o Senhor irá agir. O homem e o Deus vai resolvendo o que Deus está fazendo. Olha o que Ele está fazendo. Tremendo posso garantir. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você já começou a entrar pela fé, então comece a entrar agora na presença de Deus. Sinta agora, sinta a presença, sinta a presença. Ele vai fazer perder este lugar, e milagres vai realizar. Profetizamos que a unção está caindo. Em nome de Jesus, a unção está caindo. Ela está vindo, concordamos que o milagre vai acontecer. E ordenamos que a doença saia agora, que os demônios vão embora. Já ouvimos nós até para ver Deus operar. Declaramos que o milagre já aconteceu. Está ligado com o cuidado de Deus, porque não o milagre é Deus assina. Você recebe a bênção, pode se alegrar. Tem milagre acontecendo nesse lugar. Tem milagre acontecendo aqui neste lugar. Vai realizar. Você que está em pé, deixa Jesus te curar. Em nome de Jesus, a doença sai. Em nome de Jesus, a doença vai embora. A libertação. Começa a acontecer a libertação agora. Em nome de Jesus, eu quero me dar. Poder lançar a hora é agora. Receba nele. Em nome de Jesus, seja curado, seja restaurado, seja liberto agora. Em nome de Jesus, agora seja curado, seja curado. Você vai se renovado. Você é renovado agora em nome de Jesus. Louvando, louvando, é somente Deus te dá vitória. Em nome de Jesus, o milagre acontece agora, 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 agora. Em nome de Jesus, a doença sai, Em nome de Jesus. sai, a libertação. Doença vai embora em nome de Jesus. E não volta mais. Enfermidade chora agora em nome de Jesus. A hora é agora. Receba, meu irmão.
Senhor Deus, em nome de Jesus eu repreendo, ó Senhor, todo mal contra a vida, meu Senhor, do teu povo. Eu repreendo, ó Deus, toda obra maligna agora, pelo poder do nome de Jesus, seja destruída agora, todas as fortalezas de Satanás agora. Eu ordeno agora em nome de Jesus, sai agora todo mal, pelo poder do nome de Jesus agora. Está saindo agora em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Diga assim comigo: Senhor, eu creio, Senhor Deus, que nessa noite, no término dessa campanha, eu já recebi a minha bênção, a minha vitória. Senhor, eu acredito que as mãos do Senhor já está agindo ao meu favor, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor Jesus, pastor Elias, para dar encerramento ao culto dessa noite. Deus abençoe, irmãos.